Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com a professora Graça. Então, no vídeo anterior, estivemos a trabalhar a questão da sintaxe. Fizemos a introdução à sintaxe. E hoje vamos dar continuação falando da sintaxe. Quando nós falamos da sintaxe, tal como eu expliquei no vídeo anterior, sintaxe é um ramo da gramática que tem como função ou objetivo estudar a relação das palavras dentro de uma frase. Então, hoje vamos falar dos termos essenciais da oração. Na sintaxe, na verdade, vamos encontrar lá termos essenciais e termos acessórios. Termos essenciais são aqueles que são fundamentais, são indispensáveis para a formação de uma frase. À medida que vinhas estudando a língua portuguesa, tenho certeza de que eu vou falar do grupo nominal e do grupo verbal. Então, falar dos termos essenciais da oração é exatamente falar desses dois elementos. Do outro lado também temos lá os termos acessórios da oração, onde vamos falar do predicativo, vocativo, adjunto, aposto e outros. Para hoje nós vamos simplesmente limitar-nos a falar dos termos essenciais da oração. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Nos termos essenciais da oração, vamos encontrar somente o sujeito e o predicado, tanto como já havia dito. Então, começando exatamente pelo sujeito. Sujeito é quem pratica a ação. É o elemento ou a palavra que... Ou seja, sujeito é que simplesmente quem pratica a ação. Ou é de quem se fala dentro de uma oração. O sujeito pode ser encontrado, ou seja, pode apresentar-se de diferentes formas. O sujeito pode apresentar-se como um substantivo. Pode ser um substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo, concreto, tanto faz. O importante é que basta que seja um substantivo, pode sim desempenhar a função sintática de substantivo. E do outro lado, dando substantivo de sujeito. E também podemos, em alguns casos, encontrar pronomes desempenhando a função sintática de sujeito. Podemos encontrar lá adjetivos e muitas outras classes gramaticais. Agora vamos perceber como é que funciona o sujeito, como é que nós podemos classificar o sujeito. Quando nós fazemos análise sintática, vamos encontrar lá um elemento muito importante que é o núcleo de uma oração. No núcleo de uma oração, ou seja, núcleo de uma oração, o núcleo é aquela parte indispensável de uma frase. É aquela parte que nós não podemos suprimir da frase ou vamos perder todo o sentido da frase. Podemos ter aqui no primeiro exemplo, o Paulo contou-nos uma história. Paulo é o núcleo nominal, é a base para que possamos ter a quem acusar de ter praticado esta ação. Então, se formos apagar o Paulo, a frase deixa de ter sentido. Temos aqui também a Maria, o José e o Paulo. Estes são os nossos núcleos nominais desta frase, são indispensáveis destas frases. O sujeito pode apresentar-se de duas formas. Existe um sujeito simples e também existe um sujeito composto. Sujeito simples é assim, na linguística, quando estamos a fazer uma análise de alguma coisa, se vamos ter aqui um certo elemento é tido como sendo simples quando simplesmente apresenta-se sendo um, e será composto quando apresenta muitos mais elementos. Então, quando falamos de sujeito, vamos ter sujeito simples e composto. Sujeito simples é aquele que contém simplesmente um núcleo nominal. O sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos nominais. Como podem ver no exemplo, temos aqui o Paulo contou-nos uma história, o nosso núcleo nominal vai ser simplesmente Paulo. Na frase seguinte temos aqui a Maria, o José e o Paulo. Estes são os nossos outros núcleos nominais. O fato daqui termos três núcleos nominais torna esta frase, ou seja, torna o sujeito desta frase um sujeito composto. Em seguida temos o sujeito determinado. Sujeito determinado, a expressão em si só já denuncia. Uma coisa será, ou seja, o sujeito será determinado quando nós podemos olhar para a frase e achar o sujeito. O sujeito indeterminado faz parte da oração.
Tal como no exemplo, temos aqui o José chegou ontem. Temos o José como sendo o nosso sujeito. Nós podemos olhar para esta frase e chegamos à conclusão de que José é que é o nosso sujeito. E também para os primeiros exemplos que dei. O Paulo contou-nos uma história, temos Paulo, sujeito determinado, a Maria, o José e o Paulo também são sujeitos determinados. Em seguida, é importante realçar que somente o sujeito determinado pode ser simples ou composto, porque na verdade somente o sujeito determinado é que podemos contar quantos elementos temos na frase. Em seguida temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é um sujeito que aceita um verbo flexionado na terceira pessoa do singular e em seguida temos lá a partícula se. E nós nunca sabemos de quem se está a falar, simplesmente sabemos de que alguma coisa aconteceu. E mais uma coisa, no sujeito indeterminado, nós não podemos contar quantos constituintes fazem parte desta mesma frase, porque o sujeito é indeterminado, nós não sabemos quem fala. O sujeito indeterminado é usado em textos publicitários, anúncios publicitários. E em seguida temos aqui o sujeito inexistente. O sujeito inexistente é aquele que recorre ao uso de verbos impessoais. Verbos impessoais são todos aqueles verbos que expressam o estado do tempo. Falo exatamente do amanhecer, relampejar, nevar, chover e muitos outros exemplos. Todos os verbos que têm a ver com o estado do tempo vão receber a denominação morfológica de verbos impessoais. Então são impessoais porque não podem ser incorporados ao ser humano. Por exemplo, temos aqui o verbo chover, né? Nunca vamos flexionar o verbo chover na primeira pessoa, segunda do singular, primeira, segunda pessoa do plural, é impossível. Então, nesta frase aqui é um sujeito, ou seja, temos um sujeito inexistente. Basta que tenha a ver com o estado do tempo, dissemos que é um sujeito inexistente. Temos outro exemplo, relampejou durante a noite. O verbo é relampejar, flexionado no passado. Então, isto vai tornar esta frase, ou seja, vai tornar o sujeito desta frase inexistente. E em seguida temos o sujeito oculto. O sujeito oculto recebe muitas designações. Pode ser oculto, pode ser desinicial, pode ser subentendido, elíptico, mas também pode ser implícito. Esse sujeito aqui é um sujeito semelhante ao sujeito indeterminado. O sujeito inexistente, assim como o sujeito desinicial, assim como o sujeito indeterminado, eles não aparecem dentro de uma frase. Porém, no sujeito desinicial, ou seja, o sujeito desinicial aceita a todas as pessoas gramaticais. O que vai acontecer é que nós vamos recorrer à desinência verbal para saber de que pessoa gramatical se está a falar. Desinência verbal é parte de um verbo que vai ajudar-nos a perceber de que pessoa gramatical se está a falar. Se eu tiver aqui, por exemplo, dormir, o verbo termina em R. Verbos terminados em R, geralmente vamos nomeá-los como sendo verbos no infinitivo, não pertencem a nenhuma pessoa gramatical, nem a um tempo gramatical. Então, temos aqui, comemos pizza. Nós vamos entender que o comemos pizza refere-se a um sujeito que não está patente na frase. Esta terminação do verbo comer, né, remete-nos ao nós. Temos aqui dormir cedo. Esta terminação do verbo dormir remete-nos à primeira pessoa do singular. Nesse caso será eu dormi cedo. Então temos aqui também fizeram o TPC. Esta terminação leva-nos a perceber de que este verbo pertence à terceira pessoa do singular. E quanto ao sujeito, é simplesmente isso que eu tinha a partilhar, mas também vamos agora trabalhar a questão do predicado. O predicado é tudo aquilo que resta assim que acharmos o sujeito. O predicado é aquela parte da oração que tem informação daquilo que o sujeito praticou
daquilo que o sujeito fez ou daquilo que se está a falar sobre o sujeito. O predicado subdivide-se de 3 formas. Temos o predicado nominal, temos o predicado verbal e também temos o predicado verbo nominal. O predicado nominal no predicado nominal, ou seja, as características principais do predicado nominal é que o predicado nominal primeiro vai usar um tipo específico de verbos. Vai usar simplesmente verbos copulativos ou verbos de ligação. Então, nesses verbos copulativos e de ligação, geralmente usamos esses tipos de verbos para expressar uma característica do sujeito. O sujeito geralmente não pratica nenhuma ação, simplesmente fala-se dele ou apresenta-se uma característica dele. Temos o verbo permanecer, o verbo ser, o verbo estar, o verbo continuar e muitos outros verbos. São simplesmente 7 verbos de ligação ou verbos copulativos. No exemplo temos ela é bonita, temos aqui o verbo ser flexionado e temos aqui linda, que está a expressar uma característica do sujeito. Linda é um adjetivo e temos aqui o verbo ser, que está a expressar a característica do sujeito. Depois temos os meninos permaneceram calados. Temos um adjetivo e temos aqui um outro verbo de ligação. Quem permanece no estado não pratica nenhuma ação, tal como podem ver nesta frase. Em seguida temos aqui o predicado verbal. No predicado verbal acontece uma coisa diferente. No predicado verbal, o sujeito pratica uma ação e usa-se verbos que expressam ação ou verbos que expressam movimento. Temos de exemplo, o José contou-nos uma história. O José praticou uma ação cuja ação foi de contar uma história. E temos aqui a Ana lavou a roupa. Nessas 2 frases que eu acabo de mencionar, os sujeitos são ativos. Eles fazem alguma coisa. Diferente destes primeiros 2 exemplos. Ser bonita, ser linda, nem praticar nenhuma ação, simplesmente uma característica de alguém. Idem também para o permaneceram calados. Permanecer calado não pratica-se nenhuma ação, simplesmente está-se a expressar o estado de alguém. E finalmente temos aqui o verbo, ou seja, temos o predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal vai ser a fusão do predicado verbal e do predicado nominal. O que acontece? Nós vamos usar verbos de ligação, cujos verbos de ligação serão sempre precedidos por uma característica do sujeito. Exemplo, ele chegou cansado ontem. Ele praticou uma ação cuja ação foi chegar a algum lugar. E o estado em que este sujeito se encontrava foi no estado de cansaço. Ele encontrava-se cansado. Então aqui praticou uma ação e ao mesmo tempo apresenta-se uma característica deste mesmo sujeito. Temos aqui a Ana lavou a roupa zangada. A Ana praticou a ação de lavar a roupa, mas o humor da Ana neste tal dia é que ela encontrava-se zangada. E por fim temos aqui o José virá sozinho. O José vai praticar uma ação de vir, mas esse mesmo vir será sozinho. Era simplesmente isso que eu tinha para dizer hoje. Então, deem o CPS, se inscrevam e façam parte das nossas turmas para esse ano de 2025 e vamos estudar. Siga as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Estamos localizados na Liberdade, Chupau e Intaca. Eu sou a professora Graça Costa. Até logo. Estamos localizados no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, bairro 25 de Junho, Rua da Mesquita e bairro da Liberdade, Rua da Escola Secundária, Maputo e Matola. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. Nossa missão: preparar os estudantes para os exames de admissão ao ensino superior e técnico, com foco em garantir o seu sucesso.